gente, hoje na nossa live de hoje a gente vai reagir à terceira temporada de Round 6. Por Viajante Galáctico. E bora lá, chatinho. Quem poderia imaginar que a criação de uma sequência forçada para uma série que originalmente só deveria ter uma temporada seria uma droga? Quem poderia imaginar que a terceira temporada de Round 6 seria uma bomba completa? Nem passou pela minha cabeça que isso fosse acontecer. Meus parabéns, você é um profeta. E fica ligado porque o vídeo vai ter spoilers, então fique esperto. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter. Ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou o Biel Maximoff, você está no Viajante Galáctico. E seguinte, cara, eu até queria estar com um pouco mais de energia pra produzir esse conteúdo e xingar essa temporada no nível que ela merece. Só que sinceramente, eu não consigo sentir nada além de tristeza e pena do fandom dessa franquia. Pois o sentimento que eles devem estar sentindo nesse momento é o exato mesmo sentimento que eu tive assistindo Batman vs Superman e Esquadrão Suicida em 2016. Imagina a seguinte situação, você assistiu a primeira temporada de Round 6 lá atrás em 2021, se apaixonou pela história, amou os personagens, curtiu muito aquele universo, ficou mega hypado pro lançamento da segunda e terceira temporada, esperou 4 longos anos pra assistir essa sequência e quando ela chega, é essa merda que você recebe e aí você fica indignado achando que foi feito de palhaço ao longo de quase 14 horas de conteúdo. Você me enganou! Isso é injustiça! Vai tomar no cu! Assim, me surpreende que tanto a segunda quanto a terceira temporada de Round 6 tenham sido bombas? Não, pois todos os sinais estavam bem evidentes. A primeira temporada conta uma história que tem início, meio e fim. O próprio criador da série já tinha falado que não tinha planos pra escrever uma segunda temporada. A segunda e terceira temporada claramente são uma única história que foi picotada em 2 partes apenas pra gerar mais hype. Os sinais estavam lá, gente. E sempre que esses sinais apareceram ao longo da história, praticamente nunca deu bom. A gente nem precisa voltar tanto no tempo pra relembrar de casos idênticos a esse. É só a gente ver o que aconteceu com La Casa de Papel e Coringa 2. Pra quem não tá vendo o Coringa bem, vai fazer hoje Então tava na cara que esse material não tava sendo produzido por fins criativos, mas sim por dinheiro, por grana. E o resultado foi o mesmo que a gente viu em várias outras ocasiões. Uma história fraca e sem alma que é tão artificial que chega a ser um insulto se for comparada com o produto original. A terceira temporada de Round 6 começa segundos depois do final da segunda. O plano horrível de rebelião do Ji-Hoon falhou, 80% do grupo dele morreu e só restaram vivos ele, que tá se achando um completo beta, o moleque que se cagou inteiro e não entregou a munição pro grupo no momento em que o tiroteio tava acontecendo, e a trans. E obviamente os jogos irão continuar. E assim como aconteceu na segunda temporada, o início dessa terceira também é bem legal. Principalmente se a gente ignorar várias tosqueiras que vão acontecendo e focarmos apenas no entretenimento. O jogo do esconde-esconde é animal e ele passa muito bem a vibe que os jogos de Round 6 deveriam passar, que é aquela atmosfera tensa, a sensação de que ninguém tá a salvo. E isso é muito brabo. As mortes do início da terceira, elas têm um peso na história. E isso acontece porque esses personagens foram bem desenvolvidos na segunda temporada. Você conhece a trans, o passado dela, a personalidade dela, o mesmo vale pra veinha e o filho, a grávida. São personagens que tiveram um tempo de tela razoável o suficiente para que você se importasse com seu bem-estar. Só que infelizmente a morte desses personagens acabou escancarando um problema bem grande nessa história sequência da primeira temporada de Round 6, que é matar personagens em momentos errados. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem melhor. Em uma história como Round 6, o perigo e a tensão precisam ser... Deixa eu pausar para ver meu rostinho. Ok, meu rostinho não tá aparecendo aqui. Sempre estar presentes. E essa atmosfera só funciona se, número 1, o perigo for real, e número 2, se você se importar com os personagens que estão inseridos naquele contexto. E a segunda temporada apresentou uma gama de personagens que tinham potencial de serem grandes nomes dessa nova história. O amigo do Ji-Hoon, o marinheiro, a Igel, o cara que entrou no jogo pela filha que tava doente, até mesmo o Thanos, tá ligado? O Thanos vai proteger você. O que? Thanos. Você
Pegou todas as joias do infinito? Of course. Filho de uma puta, aparece do meu lado e faz isso pra ver se eu não pego um saco inteiro desse e enfio no seu rabo, seu médico, logo água ainda, filha da... Eu retiro o que eu disse, esse cara é muito cringe. Toda essa galera tinha potencial para protagonizar em momentos épicos dentro do novo jogo. Só que como esse arco foi esticado em 2 temporadas diferentes e ele é bem mal estruturado, o roteiro acaba tendo que matar personagens grandes na segunda temporada pra tentar passar aquela sensação de que ninguém está a salvo, só que ele acaba falhando, pois os personagens que morreram não tiveram o tempo de tela necessário para que nós nos importássemos com eles. Sem falar que o roteiro ainda protege e salva descaradamente certos personagens de situações onde, logicamente, eles não deveriam sobreviver. Sandy, qual o seu próximo passo? Amazon Prime Day, dias 15 e 16 de julho. E com as melhores ofertas, Sandy pode ser o que quiser. Todo mundo pode. Amazon Prime Day, aproveite já as ofertas antecipadas. Enquanto que na terceira temporada, todos os personagens que tiveram um bom desenvolvimento na segunda acabaram morrendo no primeiro jogo. E no que isso acabou resultando, a partir do terceiro episódio da terceira temporada, o único personagem que você realmente se importa dentro do jogo é o protagonista. É o Ji-hoon, pois o restante que sobrou são os personagens mais insuportáveis e desprezíveis que eu já vi numa série de TV. Você não odeia esse povo porque eles são personagens bem escritos e eles executam bem a sua função dentro da narrativa. Não, você não gosta deles porque eles são ridiculamente intragáveis. Pega, por exemplo, esse brother aqui. Caralho, que desgraça. O que eu fiz pra merecer uns filhos de cadela desse? Até agora eu tô tentando entender por que diabos o roteiro manteve esse cara vivo até o último episódio da série. Irmão, a amiga dele, a Igel, era uma personagem 50 mil vezes mais interessante e carismática que ele. E ela morreu de um jeito muito tosco na segunda temporada. Enquanto que esse bochechudo do caralho, ele foi mantido vivo até o último episódio, caramba. E ele não fez porra nenhuma na série inteira, a não se ficar com essa cara de cu. A carinha dele. Ele não fez nada de espetacular, ele não matou ninguém de um jeito marcante, ele não comeu ninguém, ele não fez nada, bicho. Qual foi a função desse cara dentro da história? Ele literalmente só existe. Ele só ocupou o espaço de personagens que poderiam nos mostrar algo muito mais interessante do que o que ele entregou, que foi nada. Cara, que personagem merda, velho. Tô com vontade de agredir esse filho de rapariga, velho. E eu nem vou perder meu tempo falando desse velho e desse moleque aqui. Na moral, esse cara em específico, ele é tão insuportável que ele me fez sentir saudade do Thanos. Então o que eu tô tentando explicar aqui é o seguinte: diferente da primeira temporada que vai matando os bons personagens gradativamente pra manter a tensão em cima dos jogos, a continuação da primeira temporada mata todo mundo de maneira prematura. Ou ela mata o povo antes deles serem desenvolvidos, ou então ela mata todo mundo de uma única vez e no final só sobra um catado de gente que você não se importa e por consequência você perde o interesse na história que tá sendo contada. E ainda teve o bebê que sem sombra de dúvidas foi a maior cagada dessa temporada. Mano. Um bebê! Isso cagou no roteiro de uma forma tão colossal, tão absurda, que na mesma hora que os caras têm a ideia de jirico de colocar o bebê pra ser um jogador da competição, cara, você mata exatamente tudo o que vai acontecer no final dessa história. Somente um jogador pode sobreviver. Então o que será que vai acontecer? Será que o Ji-hoon vai se sacrificar pra conseguir salvar a vida do bebê? Não sei. Ainda mais com o roteiro sendo bizarramente conveniente na reta final. Então, além de previsível, não temos tensão alguma, pois o roteiro é tão cretino que, cara, é muito engraçado, velho. A morte do Ji-hoon mesmo é um negócio maravilhoso. Ele pega o bebê, coloca ele num lugar seguro, e aí quando ele vai pular pra fazer o sacrifício, ele manda a seguinte frase de efeito: nós não somos cavalos, somos pessoas. E pessoas... E aí pronto, ele cai em câmera lenta, como se tivesse falado a coisa mais braba da história. Só faltou tocar Gangster Paradise pra deixar a cena mais épica ainda. E isso que a gente tá falando só da trama dos jogos. As tramas secundárias, então,
Meu amigo, é triste o negócio. O cara que tem a filha doente, ele não morreu na segunda temporada. Na verdade, ele foi salvo por aquela menina que tava atrapalhando o andamento dos jogos. E a trama desses dois não só é bem forçada, tipo, a mina pega o cara, leva ele pra sala de cirurgia pra tentar cuidar dos ferimentos dele, já que ele tomou um tiro, mata todo mundo que tá na sala de cirurgia com uma metranca, poucos minutos após ter acontecido uma rebelião. E ninguém escuta as porcarias dos tiros. Você é surdo? Ela cuida do cara, veste ele como um dos soldados. Eles ficaram surdos do nada, tá ligado? Aí o cara se infiltra, a mina rende aquele mano de preto e em vez dele contar pros seus superiores o que tá acontecendo, ele simplesmente não conta nada e ajuda a mina a fugir com o cara. Irmão, esse arco é muito idiota, ele não tem conexão alguma com a história principal, é uma trama avulsa e ela só serve pra reforçar o quanto que a segurança desse local é terrível. Os caras têm uma baita operação criminosa rolando ali, tem pessoas do mundo inteiro envolvidas naquela parada, os caras são vendidos como super inteligentes. A organização tá sempre 3 passos à frente. Eles conseguem achar e tirar o rastreador do corpo do Ji-hoon, mas olha só, eles não conseguem achar drogas de um viciado, pessoas infiltradas no seu exército e muito menos uma faca escondida no cabelo de uma véia. E a trama do policial que era parceiro do Ji-hoon, a trama desse cara é algo escrito diretamente pelos deuses do roteiro, porque caramba, maluco. Vamos lembrar que por mais que isso aqui tenha virado um subplot nessas 2 temporadas, esse núcleo deveria ser a história principal, pois o enredo dessa continuação de Round 6 é o Ji-hoon formando aliados para encontrar a Ilha dos Jogos e acabar com a organização. Só que essa trama, ela é tão escanteada pelo roteiro e acontece tantos nada quando esse núcleo tá em tela, a não ser você ficando puto de tá vendo esse imbecil sendo enganado por esse cara que obviamente trabalha pra organização, que essa trama que é importantíssima acaba se tornando secundária. Você não se importa tanto. E pra ferrar tudo, esse arco não dá em absolutamente nada. Esse cara ficou 2 temporadas andando pra cima e pra baixo no barco, ele não consegue encontrar a ilha a tempo, ele não consegue salvar o Ji-hoon, ele encontra o irmão dele e o arrombado não faz porcaria nenhuma. Esse é o tipo de coisa, é o momento perfeito pra poder atirar e matar o inimigo, mas o cara não faz nada e o inimigo... Ele encontra o irmão dele e o arrombado não faz porcaria oportunidade pra matar o protagonista, nenhuma. Ele não dá um tiro, ele não xinga o cara, ele não faz nada, ele só fica olhando pro maluco com cara de idiota. Que sem noção esse bicho! Que filho de rapariga, que filho de uma puta! Você percebe o quanto que a situação desse cara tá feia quando a própria Netflix faz post zoando com a cara dele. Só que na moral mesmo, essa continuação inteira não serviu pra nada. Qual era a história da segunda e terceira temporada? Era o Ji-hoon montando uma milícia particular para achar a ilha, acabar com os jogos, salvar vidas e destruir o Frontman e a organização. E no final, o que foi que aconteceu? Não aconteceu nada! O Ji-hoon foi capturado e enganado pela organização, o Ji-hoon só conseguiu salvar um bebê, ele não conseguiu parar os jogos, ele não conseguiu deter o Frontman, ele não conseguiu destruir a organização, e no final ele ainda morreu junto com 90% do bonde que tava com ele. Brutal, não sobrou nada pro Betinha. Essa continuação inteira não serviu pra droga nenhuma, a não ser deixar uma ponta solta muito safada de que vai rolar um Round 6 produzido por Hollywood no futuro e que vai ter a Cate Blanchett no elenco. Porra, pelo amor de Deus. Pois é, Round 6 virou um novo La Casa de Papel. A Netflix vai sugar essa franquia até não sobrar mais nada. Dito isso, nota 2 pra terceira temporada de Round 6. Muito ruim. Bom,